Olá, pessoal. Eu sou o professor Fred Moreira e hoje nós vamos falar do movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, gente, o movimento retilíneo uniformemente variado, ele vai ter as seguintes características, né? Ele vai ter a trajetória retilínea, ele vai ter a velocidade variável de acordo com uma taxa constante. Então, quer dizer, esse é aquele caso em que a velocidade vai aumentar, mas ela vai aumentar no ritmo constante ou vai diminuir no ritmo constante, né? Quando a velocidade aumentar, a gente vai chamar o movimento de movimento acelerado, né? E quando a velocidade diminuir, a gente vai chamar o movimento de movimento retardado, né? Então, o que é aumentar em ritmo constante? A velocidade vai aumentar de 5 em 5, a velocidade vai aumentar de 3 em 3, a velocidade vai diminuir de 2 em 2, né? Esses são alguns exemplos aí do MRUV. Para a gente falar do MRUV, a gente precisa, né, tocar no tópico de aceleração. O que seria a aceleração? A aceleração seria um estudo, né, da variação da velocidade em relação ao tempo. A aceleração é uma taxa que vai medir o tanto que a velocidade varia em relação ao tempo. Então, por causa disso, ela vai ser calculada como sendo a variação da velocidade dividida pelo tempo, né? A variação da velocidade dada em metros por segundo, o tempo dado em segundos e a aceleração dada em metros por segundo ao quadrado. O que significa isso, né? Os movimentos que envolvem variação de velocidade, na maioria das vezes, eles são movimentos mais rápidos, né? Então, essa variação da velocidade ocorre em questão de segundos, né? Na hora que você acelera um carro, um avião decolando na pista, né? São acelerações em intervalos pequenos de tempo. Logo, a gente faz a medição dessas acelerações baseadas em segundos. Então, quando eu falo para você que um carro, por exemplo, foi de 0 a 30 metros por segundo em 3 segundos, né, que seria o equivalente de 0 a 100 km por hora, 108 km por hora em 3 segundos, esse carro que foi de 0 a 30 metros por segundo em 3 segundos, ele está aumentando a sua velocidade gradativamente 10 metros por segundo a cada segundo que passa. Então, a velocidade dele era 0, depois foi para 10, depois foi para 20, depois foi para 30. Então, a aceleração dele é de 10 metros por segundo a cada segundo. O tempo da aceleração foi de 3 segundos, nesse meu exemplo, né? E a velocidade final foi de 0 para... a velocidade final foi 30 metros por segundo, né? A velocidade variou de 0 para 30. Então, quando eu falo 10 metros por segundo a cada segundo que passa, né, eu estou falando da aceleração. Só que, matematicamente, 10 metros por segundo se transformam em metros por segundo ao quadrado. Então, toda vez que você vê a aceleração em metros por segundo ao quadrado, né, significa metros por segundo a cada segundo. Ah, professor, e para transformar em quilômetro por hora ao quadrado, vale a pena? Não vale, você pode até fazer isso, né? Só que a sua aceleração ela não vai durar uma hora, né? Vamos pensar em 80 km por hora ao quadrado. O que significa isso? Que o ponteiro do seu carro saiu do zero e chegou no 80 km por hora em uma hora, né? Isso não acontece nos dias, né, atuais. Uma aceleração tão pequena dessa seria só em situações mais extremas, um, um, um navio cargueiro, alguma coisa do tipo assim, que demora muito tempo para frear ou para acelerar, né? Então, no dia a dia a gente está tirando fora essas medições em quilômetro por hora ao quadrado e vamos adotar sempre o metro por segundo ao quadrado aí na grande maioria dos nossos exercícios. O movimento retilíneo uniformemente variado ele vai possuir três equações, pessoal, né? Ele vai ter a equação V igual a V0 mais AT, que é basicamente uma releitura da fórmula da aceleração. Velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo, né? Ele vai ter uma nova fórmula da distância, que vai ser uma equação de segundo grau, porque a relação entre posição e tempo é uma relação de segundo grau, né? Uma equação de segundo grau, uma função quadrática, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, a distância ela fica sendo a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, né? E essas duas formas, elas são dependentes do tempo, né? Você vê que nas duas formas você precisa do tempo. Aí a equação de Torricelli, ela tem como objetivo isolar o tempo na primeira equação, no V igual a V0 mais AT, e substituir na segunda equação.
Aí quando você faz isso, você tira o tempo da jogada e aí você fica com a fórmula velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Né? Com essas 3 fórmulas, você resolve todos os exercícios de movimento retilíneo uniformemente variado. O que você vai ter que prestar atenção sempre? Na hora de resolver um exercício, olha quais são os dados do problema, né? Olhou quais são os dados do problema, olha os dados que você tem, olha o que o problema está te pedindo, então você vai olhar o que você precisa e dentro dos dados que você recebeu e do que você precisa, você vai ter que selecionar a melhor ferramenta, né? A melhor fórmula para resolver a questão, o probleminha lá que você precisa, né, para ganhar seu pontinho para passar no Enem. Então, lembrando que a aceleração vai ser medida em metros por segundo ao quadrado, as velocidades final e inicial são medidas em metros por segundo, o tempo medido em segundo e a distância medida em metro. Lembrando que aqui também as fórmulas estão no seu formato mais simples, porque a gente está considerando a distância como sendo a variação da posição. Posição final menos posição inicial já é a distância. Então, vamos pegar aí um exemplo do MRUV. Vamos pegar, por exemplo, um carrinho com velocidade de 10 metros por segundo. Né? A cada segundo que passa, a gente vai marcando as posições dele. Reparem, por favor, que esse carrinho ele vai aumentando, né, a distância percorrida a cada segundo. E essa distância vai aumentando, por quê? Porque a velocidade está aumentando. Então, do primeiro para o segundo, ele percorre uma distância menor do que do segundo para o terceiro segundo, que percorre uma distância menor do terceiro por quarto e do quarto por quinto. Né? Por quê? Porque a velocidade está aumentando. Em cima desse exemplo, a gente pode construir alguns gráficos para esse movimento retilíneo uniformemente variado. Né? O primeiro gráfico que a gente pode colocar aí é o gráfico da aceleração. Desde o momento inicial até 4 segundos, a gente está considerando que o nosso carro teve a mesma aceleração, ou seja, ele teve a mesma taxa de aumento de velocidade. A mesma taxa de aumento de velocidade. Então, a partir desse gráfico, a gente vê o quê? Que a aceleração é constante. Logo, ela vai ter uma linha, né, reta contínua, aí, horizontal, né, mostrando a aceleração constante o tempo inteiro. Né? No nosso caso aqui, a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo que passa, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. A partir desse gráfico, se você quiser descobrir a variação da velocidade, basta fazer a área desse gráfico. Né? Basta multiplicar aqui o 10 pelo 4. Por quê? Ao fazer isso, né, você está basicamente falando assim, ó, minha velocidade está aumentando 10 metros por segundo a cada segundo e passaram-se 4 segundos. Então, 10 vezes 4, 40. Né? Então, você descobre 40 metros por segundo. Ah, Fred, então a velocidade final é 40 metros por segundo? Não. A partir do gráfico, você não sabe qual é a velocidade inicial. Né? Se a velocidade inicial for zero, aí a velocidade final é 40. O que a gente pode falar é que a variação foi de 40. Quer dizer, a partir desse gráfico eu sei que o corpo ganhou 40 metros por segundo. Mas para saber com quanto que ele ficou, eu precisava saber o quanto que ele tinha. E no gráfico não tem essa informação. Tá? Aí vai ter que estar no texto da questão. Se o gráfico corresponder a um carro que estava viajando a 20 metros por segundo e ele ganhou 40, a velocidade final dele é 60. Se o carro tinha velocidade de zero, partiu do repouso, aí a velocidade final dele é 40. Então, nada de falar que a área do gráfico aceleração por tempo te fornece a velocidade final. Ela te fornece a variação da velocidade. Já o gráfico de velocidade por tempo, né, eu costumo falar que esse é o mais importante da cinemática, porque ele tem duas informações ao mesmo tempo. Né? Esse gráfico ele vai ser uma linha reta inclinada. Por quê? Porque a velocidade ela vai aumentar de 10 em 10, né? No nosso exemplo, ao longo do tempo. Então, você vai ter essa reta inclinada em que uma das informações a gente já sabe qual que é. A área, né? A gente sabe que a área desse gráfico vai nos fornecer a distância. Nesse caso, a área que a gente está conversando é uma área referente a um triângulo, né? Agora, a gente também pode falar da inclinação. A inclinação, ela vai ser a aceleração. Por quê? Porque a inclinação, ela vai ser a variação da velocidade, né,
que é basicamente a altura do seu triângulo, dividido pela base, que é o tempo, né? A gente está falando da tangente desse ângulo aí, né? Professor, tem que mexer com tangente e tal. O que é importante saber? Quanto mais inclinado estiver esse gráfico, maior é a variação da velocidade e menor é o tempo, ou seja, maior é a aceleração. Então, pessoal, quanto maior a inclinação no gráfico velocidade por tempo, maior a aceleração. E quanto maior a área, né, maior a distância. Fez a inclinação, encontrou a aceleração. Fez a área, encontrou a distância. Tá? Na cinemática, vocês vão ser exigidos de calcular basicamente 3 áreas. Retângulo, né, trapézio e triângulo. Né? E se ficar na dúvida da área do trapézio, você pode dividir ele num triângulo e num retângulo. Mas, basicamente, essas são as áreas que você vai ter que calcular. No gráfico de aceleração por tempo, a área te dá a variação da velocidade. E nesse gráfico de velocidade por tempo, a área te dá a distância. Tá? E a inclinação nesse gráfico te dá a aceleração. Já no gráfico de posição por tempo, né, a gente pode perceber o seguinte, né, no tempo 0 a posição era 0, no tempo 1 a posição era 5 metros, no tempo 2 a posição era 20 metros, no tempo 3 a posição era 45 metros, no tempo 4 a posição era de 80 metros. Né? Eu obtenho esses valores de duas formas, ou eu calculo a área do gráfico respectiva a cada segundo, né, depois de um segundo, depois de 2, depois de 3, depois de 4, ou eu jogo na fórmula. Distância é velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Depois de pegar todos esses resultados, a gente pode construir o gráfico de posição por tempo. E esse gráfico vai ser uma parábola. Né? A gente falou da proporção quadrática. Se você olhar de 1 para 2, o tempo dobrou. Mas a posição aqui, ó, ela aumentou 4 vezes aqui, ó. A distância percorrida aumentou 4 vezes. A distância que era de 5 metros percorrida até um segundo, agora ela foi para 20 metros. Se você pegar de 1 para 3 segundos, o tempo aumentou 3 vezes. Mas de 5 para 45, o tempo aumentou 9 vezes. E se você pegar de 1 para 4, né? Vamos pegar aqui só. O tempo aumentou 4 vezes. E de 5 para 80, a distância percorrida vai ter aumentado, 16 vezes. Então, quer dizer, o aumento da distância percorrida ele é quadrático em relação ao tempo. Tá? Além disso, a gente pode falar o seguinte, ó, se eu chegar e analisar a distância percorrida em cada intervalo de tempo, tem uma coisa bem legal para a gente falar. Olha só, se você chegar aqui e analisar o seguinte, ó, de 0 para 5 você andou 5 metros. Né? De 5 para 20 você andou 15 metros. De 20 para 25 você andou 25 metros. De 45 para 80 você andou 35 metros. Ou seja, a cada segundo que passa, você está sempre percorrendo 10 metros a mais do que você havia percorrido no intervalo anterior. Né? E qual que é a aceleração? 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado significa que sua velocidade vai aumentar de 10 em 10. Né? 10 metros por segundo a cada segundo. Não significa que você vai andar 10 metros em um segundo. Significa que você vai andar 10 metros a mais do que você andou no segundo anterior a cada segundo. Tá? Então, no primeiro segundo eu andei 5 metros, no segundo segundo eu andei 15 metros, depois 25, depois 35. Eu sempre estou andando 10 metros a mais do que eu andei no intervalo anterior. Professor, por que parte do 5? Ele parte do 5 por causa do gráfico de velocidade por tempo. Quando a gente analisa o gráfico de velocidade por tempo, no primeiro segundo, esse gráfico é um triângulo. E no primeiro segundo, né, se você for pensar, o tempo é 1, a velocidade vai para 10 e a área fica sendo
esse triângulo. E esse triângulo é a metade do retângulo, né? Que está desenhado aí. Então, esse triângulo ele vai ter área igual a 10 vezes 1 dividido por 2. Sendo assim, a primeira área é metade da aceleração, ou seja, 5 metros. Tá? Então, por isso que vai 5, 15, 20, 35, 15, 5, 15, 25, 35 e por aí vai. Tá bom? Lembrando também que a gente já havia falado na aula de movimento retilíneo uniforme, que a inclinação desse gráfico indica a velocidade. E aí a gente pode perceber que a cada segundo que passa, o nosso gráfico vai ficando cada vez mais inclinado, né? Indicando uma variação da posição, né? Maior em relação ao tempo. Então, pessoal, a gente termina aqui o nosso vídeo sobre MRUV e na próxima a gente volta. Beleza? Valeu demais!